Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Faria, trazendo mais uma reflexão aí da parte de Deus para a sua vida. E hoje o tema que nós vamos abordar, irmãos, você já se deu conta do que Jesus representa? Essa é a pergunta que eu quero fazer a você que está nos escutando, aonde esse vídeo alcançar. Eu tenho certeza que a palavra de Deus ela não volta vazia. E eu quero te perguntar mais uma vez, você já se deu conta do que Jesus representa? Nós vamos utilizar, irmãos, um texto muito conhecido que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo é o 5. E nós vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 11. Eu faço questão de ler esse texto para que você possa entender de uma forma geral, de uma forma mais preciosa, a mensagem que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Já faz alguns anos que eu ministro esta mensagem e cada dia que nós meditamos nesta palavra, ficamos maravilhados com aquilo que Deus nos revelou dentro desse texto. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique ou afundando. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Como eu amo essa palavra, irmãos. Eu vejo muitas coisas aqui dentro desse texto, irmãos. Tenho algumas mensagens que eu utilizo esse texto para ministrar. E hoje eu quero passar uma reflexão de uma delas, para que você me entenda quão grande quão maravilhosa é essa reflexão que o Senhor um dia, em oração, o Espírito de Deus falou comigo acerca desse texto. Ele me fez uma pergunta. E essa pergunta que eu te fiz: você já se deu conta do que Jesus representa? Irmãos, nós temos aqui, queridos, eu preciso falar de alguns cenários que nós temos aqui dentro desse texto, para que vocês possam me entender, para que vocês possam captar a mensagem que eu quero vos entregar nesta noite. O primeiro cenário, irmãos, é um cenário de escassez. Só quem já trabalhou a noite inteira em qualquer tipo de serviço sabe o quão é cansativo, irmãos. A noite te traz mais enfado, mais cansaço físico, mental do que o dia. Porque durante o dia, nós não conseguimos descansar da mesma forma que descansamos à noite. E o trabalho daqueles homens era tenso. Estar em mar, em alto mar, pescando, é um trabalho árduo, tenso. Eu fico imaginando o cansaço
que aqueles homens estavam quando Jesus chegou ali e pediu um dos barcos emprestado e pediu que ele afastasse. A Bíblia diz que aqueles homens estavam recolhendo o seu equipamento, lavando as redes, se preparando para voltar para os seus lares e voltarem de mãos vazias, porque trabalharam a noite inteira e nada apanharam. Jesus então, pegando um dos barcos, ministrou àquela multidão que o seguia e depois disse a Simão Pedro: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes. Queridos, Pedro tinha todos os motivos para dizer: não, Senhor, não farei aquilo que o Senhor está me pedindo, porque eu fiz isso a noite inteira e não tive êxito. Conheço este lugar, sou pescador de ofício. Eu sei que neste lugar aqui o melhor horário para pescar é na noite, na madrugada. Então eu preciso voltar para casa, voltar talvez descansar, ou talvez correr atrás de outro meio de levar o sustento para o seu lar. O fato, irmãos, é que aqueles homens estavam num cenário de escassez, num cenário de frustração, porque passaram a noite inteira e não conseguiram pegar nada. E então Simão olha para Jesus e diz: eu fiz isso a noite inteira, mas porque o Senhor me pediu, mediante a sua palavra, eu lançarei as minhas redes. E aí, irmãos, quando a gente tira a responsabilidade de nós e passamos a responsabilidade do resultado para Jesus, obedecendo aquilo que Ele nos disse, a coisa muda. E mudou. O texto que nós lemos disse que eles pegaram tantos peixes que tiveram que pedir ajuda para os companheiros que estavam no outro barco, e o texto ainda diz que eles quase afundaram de tanto peixe que conseguiram pescar, mediante eles obedecerem aquilo que Jesus falou, transferir a responsabilidade do resultado para Jesus. E o cenário que era de escassez mudou, irmãos. Agora é de abundância, porque eram muitos peixes, os barcos quase afundaram por causa dessa quantidade. E então, irmãos, a conclusão que Pedro chegou aqui é onde eu começo a me maravilhar com essa história. Ele se deu conta diante de quem ele estava. E quando a gente se dá conta diante de quem está, quando a gente se dá conta que estamos diante de Jesus, o nosso pecado, ele floresce. E Pedro disse: Senhor, ausenta-te de mim, vai embora, porque eu sou um homem pecador. Mas Jesus veio para salvar os pecadores. Jesus veio para transformar o pecador, para dar uma oportunidade ao pecador. Então Jesus responde para ele: Pedro, fica tranquilo, a partir de hoje você será pescador de homens. E aí, irmãos, o texto conclui no versículo 11, que para mim é o mais belo de todos, é aquele que me deixa maravilhado, apaixonado, quando o texto diz: levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Queridos, presta atenção no que eu estou dizendo para você. O cenário era de escassez. Jesus transformou, trouxe a abundância. Talvez aqueles homens estavam planejando como levaria o sustento para dentro do seu lar naquele dia. E de repente Jesus transformou por completo aquele cenário, aquilo que era escasso, aquilo que era frustração. Jesus trouxe abundância, alegria. E de repente, irmãos, quando eles se deram conta diante de quem eles estavam, a Bíblia diz que eles deixaram tudo. Aquilo deixou de significar muita coisa. Quando eles deram conta diante de quem ele estava, coisas materiais deixaram de ter valor como tinham antigamente. Eles simplesmente deixaram barco, redes, o equipamento de pesca e os peixes para seguir Jesus. Entenda o que eu estou querendo te transmitir, queridos. A pergunta que eu te fiz no início é: você já se deu conta o que Jesus representa? Diante de quem você está, para quem você entregou a sua vida? Quando nós nos demos conta quem Jesus representa, para quem nós entregamos a nossa vida, irmãos,
nada faz sentido sem Ele. Quando nós nos damos conta do que Ele representa, os nossos planos, os nossos projetos, Ele precisa estar inserido, Ele tem que estar inserido, porque senão para a gente não tem valor. Eu quero que você reflita, por que você tem ido à igreja? Qual é a tua busca? Qual é a tua procura? Só a presença dEle precisa bastar, irmãos. Só de estar ouvindo Ele, de ser chamado por Ele para uma grande obra, para que pessoas sejam salvas por intermédio da sua vida, precisa bastar. Só de ouvir a voz dEle, de saber que Ele nos chamou para andar com Ele, isso tem que te dizer alguma coisa. Isso precisa te dizer alguma coisa. E eu encerro, irmãos, essa reflexão te perguntando: você já se deu conta do que Jesus representa? Quem é Ele para você? Será que você já conseguiu enxergar nele o que Pedro enxergou aquele dia? Depois de ter transformado um cenário, de ter uma abundância, de poder chegar em casa e compartilhar, eles simplesmente, a Bíblia diz que eles deixaram tudo. O que Jesus pediu para você deixar e você ainda está segurando, meu querido? Talvez seja isso que está impedindo de você ter um relacionamento íntimo, de você chegar mais perto dele para que você consiga enxergar os teus pecados e se arrepender. Eu digo, irmãos, você que serve a Deus, não existe plano sem Ele estar inserido. Para a gente que provou dessa essência, nada mais faz sentido se Ele não estiver inserido, se Ele não estiver conosco, se Ele não estiver no meio, se Ele não estiver caminhando com a gente, nada mais faz sentido. Se você ainda não conseguiu chegar nessa conclusão, eu te convido a fazer uma reflexão da sua caminhada com Deus, da sua fé, dos teus propósitos, dos teus valores, das tuas buscas. O que você procura? A presença dEle precisa bastar. E aqui eu encerro em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a tua vida. Eu oro para que esta palavra venha produzir muitos frutos na sua vida, que seja um divisor de águas, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Queridos, você que recebeu essa palavra vinda de Deus, se o Espírito Santo falou ao teu coração, não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, de dar o seu like nesse vídeo, de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, para que esta palavra possa alcançar mais vidas e pessoas sejam impactadas e transformadas, porque a palavra de Deus tem poder por si só, irmãos. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém, queridos?